Hello, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre banco de dados. Então, inicialmente aqui, vamos abordar alguns conceitos básicos, né? Então, o que seria a informática? A informática é a junção das palavras informação mais automática, ou seja, a gente pode dizer que seria a automatização da informação, ou seja, a informática, ela vai estudar o processamento de dados através do computador. E aí nós falamos o que é que são os dados afinal. Então, assim, dado pode ser qualquer coisa, pode ser esses dados aqui na tela, poderia ser uma palavra, uma árvore, uma maçã, enfim, que por si só ele não significa nada, certo? E o processamento? O processamento é a organização desses dados, é colocá-los em ordem, de forma que eles façam algum sentido. Então, por onde que tudo isso inicia? Inicia aqui pelo input, ou seja, pela entrada dos dados. O processamento, como eu falei, é a organização e a informação é o que nós temos de saída, ou também conhecido como output, no inglês. E a informação é o resultado do processamento, da manipulação e da organização dos dados. Então, aqui nós temos uma sátirazinha dos dados organizados. Ok, agora nós estamos organizados, então a gente consegue passar alguma informação, né? Então, assim, a definição da informação, segundo aqui um autor muito importante, é que informação pode ser um conjunto de fatos organizados, né, que vão ter algum valor para a pessoa que terá acesso a isso. Então, por exemplo, quando você assiste o jornal, são passadas notícias para você, né? Então, diversos tipos de notícias de forma organizada e que você consiga compreender para que você entenda, por exemplo, que a economia está boa, que a economia está ruim e por aí vai. Se nós formos trazer aqui para a área de tecnologia, nós poderíamos dizer que qual área seria interessante de atuação naquele momento ou não. Então, aqui nós temos um breve resumo em relação aos dados. Eu vou fazer aqui com vocês o exemplo de uma receita de bolo, né? Então, vamos fazer essa analogia. O que nós temos aqui nessa primeira imagem? Nós temos um pouco de farinha e alguns ovos, né? Mas o que isso é? Isso daqui é a forma bruta do dado, ou seja, eu posso fazer qualquer coisa com farinha e ovo. Eu posso fazer bolo, eu posso fazer uma panqueca, eu posso fazer pão, um macarrão, né? O que afinal eu consigo fazer? Até então, aqui a gente não sabe, porque nós temos somente alguns dados, né? E nessa segunda imagem nós temos uma batedeira meio que de estilo industrial, né? Ela é meio bruta, meio rústica aqui. Então, o que ela vai fazer? Ela vai bater aqueles ingredientes. Aqui dentro da batedeira já tem os ovos, já tem a farinha. Provavelmente aqui a pessoa está colocando óleo ou algum outro líquido para fazer talvez um bolo, talvez um pão. Eu ainda não sei o resultado disso. Talvez você saiba, né? Mas enfim, aqui nós não conseguimos interpretar qual é o resultado desse processamento dos dados. Então, o que a hélice aqui da batedeira vai fazer? Ela vai fazer o processamento, que, por sua vez, vai gerar o quê? Uma informação. Então, aqui nesse momento, nós temos um bolo, um mini bolo. A gente sabe o que é que saiu da organização dos dados. Então, aqui os dados na sua forma bruta, nós não sabíamos o que seria, houve o processamento aqui pelo meio da batedeira, consequentemente ele foi para o forno, enfim, e tudo mais, e gerou aqui uma informação, que é o bolo. Aqui nós temos a apresentação da informação. O bolo não fica mais apetitoso dessa forma aqui? Se nós formos visualizar a forma anterior, né? E aí, após a informação, aí você vai lá, come o bolo, se delicia com um café, por exemplo. E o que você tem? O que sobrou aqui? Algumas migalhas. Então, a partir disso,
foi gerado o conhecimento através da obtenção da informação. Então, na analogia do bolo, você comeu o bolo e a partir desse momento você sabe se aquele bolo é bom ou ruim. Teoricamente, esse bolo aqui parece que está bom, né? Porque sobrou somente algumas migalhinhas, certo? Então, o conhecimento é adquirido depois que você consumiu a informação que foi apresentada de alguma forma para você, certo? Aqui, ó, que delícia que ficou o bolo, né? Então, a partir disso, o que é um banco de dados, né? Banco de dados, será que essa imagem que nós temos na tela aqui, que é um banco formado por pequenos dadinhos? Ou será que ele tem uma definição melhor, né? Então, aqui, banco de dados, ele também é conhecido como base de dados, ou também ele é conhecido como uma coleção de informação. Só que essas informações, elas têm que se relacionar de forma que façam algum sentido. Então, lá na receita do bolo, mostrei para vocês que o ovo se relacionou com a farinha, que se relacionou com o óleo, com os líquidos, enfim, e que acabou gerando um bolo que em algum momento foi consumido. Então, o banco de dados ele é de vital importância para as empresas. Hoje em dia, muito se usa aplicativos no celular, né? E o metaverso está aí também. Nós temos uma grande quantidade de dados rodando mundo afora, certo? Uma das principais aplicações aqui de banco de dados, gente, é para aplicação ou operações empresariais, tá? Mas não se limita a isso, somente de aplicações empresariais. Quando eu falo de aplicações empresariais, seria, por exemplo, um sistema de compra e venda de alguma coisa que uma loja física utiliza, mas também a gente pode colocar aqui e-commerce, por exemplo. Poderíamos citar aqueles aplicativos que nós temos no celular, desde joguinhos, joguinhos, né? O próprio WhatsApp possui o seu banco de dados, que é uma plataforma de comunicação, né? Uma ferramenta de comunicação. E nós temos também uma outra aplicação bem interessante, que eu acho assim fantástico, que é a gente conseguir trabalhar com banco de dados geográficos também. Ou seja, a gente consegue trabalhar com as informações que não são convencionais, conhecidas e bem utilizadas na atualidade, com informações espaciais, ou seja, de georreferenciamento. Então, aqui eu vou deixar para vocês, mais tarde, um videozinho que ele trata da origem do banco de dados. Eu vou deixar aqui embaixo no link para vocês acessarem. Por que é importante um banco de dados, galera? Então, um banco de dados, ele além de servir para armazenar as informações, ou seja, deixá-las agrupadas por coleções, ele serve para criar algum sentido para os dados. Só que para que a gente consiga manipular esses dados, organizá-los, nós precisamos de algo chamado aqui, ó, um SGBD. SGBD é um Sistema Gerenciador de Banco de Dados. E falando de SGBDs aqui relacionais, que como eu falei aqui no comecinho dessa aula, nós vamos trabalhar com dados que relacionam-se. Então, eles são relacionais. Nós temos aqui alguns exemplos, talvez você já até tenha ouvido falar de algum deles. Então, aqui o primeiro exemplo é o Oracle, mas nós temos o MySQL, SQL Server, temos o PostgreSQL, tem outros tipos de gerenciadores e banco de dados. Nenhum é melhor nem pior que o outro, né? Não gosto de fazer esse tipo de comparação. Eu gosto de falar que cada um tem as suas características. Então, um vai ser melhor para determinada função, outro vai ser melhor para outra função, né? Então, nunca falem que um é melhor ou pior que o outro, mesmo que seja. Só que cada um tem a sua característica, né? Por que mais que ele é importante? Então, manter um banco de dados aqui com informações atualizadas e organizadas, ele é determinante aqui para você ter o sucesso ou o fracasso de uma empresa, né? Quantas empresas que a gente já viu ir por água abaixo, fecharem,
por não terem, além dos seus processos organizados, não ter sequer os seus dados organizados. Principalmente hoje em dia, né? Que a gente está após período pandêmico, né? Ainda tem um pouquinho aqui dos resquícios, enfim. Houve muita necessidade da informatização das empresas, mesmo que sejam pequenas empresas, pequenos negócios. Então, se você não tem os dados organizados de alguma forma, mesmo que seja em uma agenda, gente, já é uma forma de você organizar os seus dados. Você tem aí os dados dos seus clientes, telefone, o que ele mais compra, o que ele menos compra, quais são os interesses dele. Lógico que, se você tiver isso num ambiente computacional, é tudo mais dinâmico, é mais rápido no processo, né? Então, além disso, a gente é interessante comentar com vocês também algumas situações, alguns problemas que podem acontecer relacionado aqui a banco de dados, porque nem tudo são flores, né, galera? Então, aqui, ó, nós temos alguns problemas como aqui, ó, a falta de recursos de hardware e software. Então, se você vai informatizar a tua empresa, é importantíssimo. A tua empresa ou alguma outra empresa que você vai oferecer teus serviços, né? Aliar certinho o que a empresa tem lá de hardware disponível para que você consiga projetar adequadamente o banco de dados e também de software, né? Porque aqui a gente precisa trabalhar com o que vem de encontro com a realidade lá da empresa. Pois, como eu comentei anteriormente, nós temos vários gerenciadores de banco de dados. Esses gerenciadores eles podem ser pagos, tem alguns que são gratuitos, e não é porque ele é gratuito, gente, que ele é ruim. Não, não, não. Tem muito SGBD que ele é gratuito e que ele é excelente e muito melhor que alguns que são muito caros, inclusive, tá? Então, é importante você sempre alinhar a estratégia lá da empresa, a regra do negócio da empresa, o que ela tem disponível para investir com a necessidade dela. Outra coisa que pode ser aqui um problema é a definição e aplicação de uma estratégia de backup, que é a cópia de segurança. O que adianta você ter um sistema informatizado, um sistema top, e você não fazer backup dos seus dados? Aqui de problema no computador, no servidor, né? A gente nunca sabe, é lei de Murphy, né? Nada está tão ruim que não possa piorar. Então, a gente tem que estar sempre preparado para resolver problemas, né? Então, deu problema lá no meu banco de dados, o que eu vou fazer para resolver? Primeira coisa, eu tenho que ter um backup. Outro problema que podemos encontrar aqui, a ausência de um profissional dedicado, que na área aqui de banco de dados nós chamamos de DBA, que é a pessoa que ela é responsável pela base de dados, pelo banco de dados, pelo gerenciamento dos dados lá daquela empresa, daquela instituição. Também, gente, é um problema aqui, ó, a falta de manutenção e métricas de controle, certo? Então, isso são algumas das coisas que minam os processos das empresas, que impactam praticamente em todas as áreas, certo? Mas aí, como que a gente faz isso, né? Como que a gente resolve esses problemas? Primeira coisa, entendendo como se projeta um banco de dados, porque assim como uma casa, um prédio, um banco de dados, ele precisa ser projetado, ele precisa de um projeto, ele precisa ser estudado, estruturado para que não dê problemas. Depois disso, é criado um banco de dados, utilizando um gerenciador de banco de dados. Aí, como que você vai escolher o melhor gerenciador de banco de dados para aquela aplicação que será desenvolvida? Através aqui, ó, do projeto que foi feito. Somente através do projeto é que você vai ter uma ideia melhor de qual seria o melhor gerenciador de banco de dados a ser utilizado para essa aplicação. É diferente você projetar um banco de dados para um sistema web do que para um sistema mobile ou para um desktop. Então, a ideia é diferente, a estratégia vai mudar. Obviamente, o gerenciador também vai mudar. Lógico que, gente, muitas vezes tem o mesmo gerenciador que ele pode ser utilizado por situações diferentes, ou seja, por um sistema desktop e web ao mesmo tempo e mobile também, e todos acessarem a mesma base de dados. Mas é interessante você entender qual é a regra de negócio do teu cliente,
o que ele precisa, quais as informações ele quer armazenar, ele precisa guardar e o que ele precisa visualizar de resultado, que é o que gera informação, né? O que adianta eu ter um monte de dados lá na minha base de dados e isso não trazer um valor para o meu cliente, né? E como que eu vou entregar esse valor para o meu cliente, que é o que ele vai fazer com esses dados? É através aqui, ó, do entendimento das tabelas, registros, campos e relacionamentos, tá? Tudo isso a gente vai ver aqui nas nossas próximas aulas, né? Como a gente vai gerar um projeto, como a gente vai criar um banco, como a gente vai selecionar o melhor SGBD, tá? Eu vou mostrar para vocês um breve histórico do banco de dados, como tudo começou, né, na real. Então, lá na década de 50 e 60, tudo começou por aqui, ó, através de cartões perfurados. É através disso que eles armazenavam as informações e através de fitas magnéticas também, que são aquelas, eu não tenho aqui imagem para mostrar para vocês no momento, mas são aquelas fitas que a gente vê em, principalmente filme de terror, galera, que vai girando uma fitinha assim e projeta numa tela coisas antigas, né? Não é da nossa época para os mais novinhos, né? Mas assim que eram armazenadas as informações. Aí, com o passar do tempo, já foi melhorando a situação aqui. Na década de 60 foi criado o conceito de banco de dados de rede, de forma hierárquica, que veremos mais à frente. E começou também a utilização aqui dos HDs. Isso aqui já é mais moderno, né? Aqui eu tenho um exemplo de HD, um HD externo, né? Isso aqui já a galera conhece um pouquinho mais do que cartão perfurado, que era mais antigamente, né? Então, aqui na década de 70, e que vem sendo utilizado até hoje, gente, estamos no momento desse vídeo em 2022, mais precisamente no final do mês de junho de 2022. Então, desde a década de 70 é que era utilizado o modelo relacional de dados. Olha só quantos anos passaram. E até hoje ainda é utilizado. Lógico que existem outros modelos de utilização de dados, né? Mas um dos que é mais utilizado no mundo ainda é o relacional. E, logicamente, na década de 80 foram realizadas aqui várias pesquisas relacionadas a banco de dados, aos dados relacionais, e aqui eles começaram a se preocupar um pouco mais com a segurança dos dados. Então, primeiro, qual era a preocupação? Era armazenar o dado, era guardar o dado. Depois, tornou-se importante trabalhar com a parte de segurança, que afinal, até hoje, é importante. Hoje nós temos algo mais moderno, chamado aí de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Que a gente pode elaborar um vídeo mais para frente falando sobre isso, sobre a LGPD, e como trabalhar com isso, como isso funciona e como está a situação aí em relação a isso na atualidade. Na década de 90, que foi quando começou a surgir a internet, por aí vai, foi necessário pensar um pouquinho melhor em relação aos dados e fazer uma reestruturação. E aí, a partir dos anos 2000, gente, não segurou mais, né? Porque aí foi só subindo. Banco de dados sendo utilizado assim muito, 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 muito. E agora a grande preocupação é melhorar a velocidade desses dados aí para aplicação, para jogar na tela, no navegador e também a grande preocupação com a segurança dos dados, conforme já mencionado. Então, aqui, ó, o que é o SGBD? Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Então, aqui eu relacionei as letrinhas para você não se perder. E ele serve para quê? Para manter a segurança e integridade dos dados e possibilitar o acesso às informações, seja por meio de um relatório, de uma tela do computador, da tela do celular e por aí vai. E é isso aí, galera. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo para mim que eu vou responder ela para você. E vou deixar aqui algumas perguntinhas para você pensar um pouquinho. Quando você ouve a palavra banco de dados, o que vem à sua mente? Conta aqui para mim que eu quero saber.
E quais gerenciadores de banco de dados você conhece? Os que eu comentei aqui nessa aula, você já conhecia? É teu primeiro contato aqui com a área de TI? Conta aqui para mim. E mais uma pergunta, gente. Como eu sou professora, eu sempre vou deixar algumas perguntinhas a mais. Conta aqui para mim, se você fosse implementar um banco de dados para uma biblioteca, para informatizar uma biblioteca, como você faria? Escreve aqui para mim. Eu coloquei aqui que você pode fazer isso num papel, num editor de texto, onde você quiser, mas eu gostaria que você comentasse aqui embaixo. E eu gostaria de saber também se você gostaria que eu implementasse com vocês aqui um projeto de banco de dados para uma biblioteca. Então, a gente projetar esse banco e implementá-lo em um SGBD. O que você acha? Até a próxima!